Olá novamente. Nessa sessão, iremos introduzir dois conceitos importantes para funções de várias variáveis, a derivada direcional e o vetor gradiente. Primeiro, vamos relembrar o que vimos na sessão anterior. Então, na sessão anterior, vimos o seguinte. Vimos que se z for uma função de duas variáveis diferenciável, for uma função diferenciável em x0 e y0, por exemplo, diferenciável em ou no ponto x0 e y0, então, dado um vetor v de coordenadas hk ou de componentes hk no R2, nós podemos definir, temos que a diferencial da função f no ponto x0 e y0 aplicada ao vetor v é definida da seguinte forma. Então, a diferencial da f calculada no ponto x0 e y0 aplicada a esse vetor v de componentes hk é definida como sendo a derivada parcial da função no ponto em questão vezes a coordenada x desse vetor v mais a derivada parcial da minha função agora em relação a y no mesmo ponto vezes a coordenada y desse vetor. Note ainda que a gente pode escrever esse carinha como um produto escalar, da seguinte forma. É a derivada parcial da função na direção y, em relação a x, mais a derivada parcial da função no ponto em relação a y na direção j, que multiplica o vetor de coordenadas hi mais jk. Ok? Esse vetor, que está aqui entre chaves, nós vamos dar um nome para ele, esse é um vetor especial, ele também tem uma notação especial. A notação para esse vetor é a seguinte. No ponto x, esse cara é chamado de del, e essa operação, ou esse vetor é chamado de vetor gradiente. Então, a gente pode escrever a diferencial da função como sendo o produto interno do vetor gradiente bom, nota que esse aqui é o nosso vetor v dado, tá certo? Então, esse vetor, ele é importante e tem propriedades importantes. Então, a gente vai dar uma definição formal aqui para ele em seguida. Então, o interessante é que, se a minha função for diferenciável, eu posso escrever sua diferencial dessa forma. Então, vamos colocar aqui uma pequena definição. Não, definição. Vamos lá. Então, seja z igual a f de x, y, uma função que admite derivadas parciais, tá ok? De primeira ordem, em um ponto dado, por exemplo, em um ponto de coordenadas x0 e y0. Então, chamamos de vetor gradiente em x0 e y0, o seguinte vetor. Aquele vetor que eu introduzi inicialmente. Então, existem duas notações, a gente pode denotar ele assim, vetor gradiente da função no ponto x0, ou ainda assim, grade de f no ponto x0 e y0, e ele é o vetor cujas componentes são as derivadas parciais da função em relação a x e em relação a y, no caso para uma função de duas variáveis. Então, a gente escreve dessa forma, e mais a derivada parcial em relação a y no ponto x0 e y0 na direção j. Ok? Então, a gente chama esse vetor de vetor gradiente, e mais à frente a gente vai ver algumas propriedades importantes desse vetor. Tranquilo? Só uma questão de notação. Vamos só colocar aqui. Notação. Então, olha só, o símbolo que aparece aqui na definição do gradiente, o símbolo, que é um triângulo de cabeça para baixo com a setinha de vetor, é chamado de nabla ou del. Nabla, operador nabla ou del. Ok? E assim como o operador ddx e assim como o nosso conhecido ddx, é um exemplo
um exemplo do que chamamos de operador diferencial. De um operador, deixa eu colocar isso aqui em vermelho, é importante, operador diferencial, vetorial, porque o resultado é um vetor, ok? Então, normalmente, a gente encontra o operador descrito dessa forma aqui, ó, I ddx mais j ddy. Portanto, para você calcular o gradiente de uma função, basta você aplicar o operador del ou nabla na função, ok? E quando você faz isso, na verdade, o que você está fazendo é essa operação. Tranquilo? Então, essa é a notação que a gente vai utilizar, bastante comum para o operador del. Então, vamos colocar ela aqui que ela é importante. Ok? Bom, a seguir temos uma propriedade importante do vetor gradiente de uma função de duas variáveis. Então, deixa eu colocar aqui isso na forma de um teorema. Então, vou chamar isso de teorema 5. Teorema 05. Vamos ver que propriedade é essa. Então, se z for uma função de duas variáveis for diferenciável em um ponto x0, y0, por exemplo, em x0, y0, e se o gradiente da minha função nesse ponto for diferente do vetor nulo, então o gradiente de f nesse ponto é um vetor normal, normal o que, professor? As curvas de nível da função f que passa no ponto x0, y0. Nível de f que passam pelo ponto x0, y0. Ok? Então, a ideia é o seguinte. Você tem uma função de duas variáveis. Isso aqui, essa igualdade, onde C é uma constante, e nós já vimos que isso que a gente chama de curva de nível. Então, isso é uma curva lá no plano, lá no domínio da função, por exemplo, no plano xy, não é? Então, o que ele está dizendo é o seguinte. Nesse ponto aqui, ó, por exemplo, se esse ponto tiver coordenadas x0, y0, se você desenhar aqui a reta tangente a essa curva nesse ponto, o vetor que vai ser normal a essa reta tangente é justamente o vetor gradiente da função calculado nesse ponto. Ok? É isso que a gente vai verificar agora. Então, vamos fazer aqui uma breve demonstração, uma breve verificação desse fato. Então, uma breve provazinha. Prova. Então, vamos fazer o seguinte, seja C uma constante, seja C um número real, tal que a curva de nível da função f de x, y igual a c passe pelo ponto em questão, tá certo? Passe em x0, y0. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma parametrização para essa curva de nível. Então, seja ainda R de t, uma parametrização para essa curva de nível. Então, uma parametrização dessa forma. Uma parametrização da curva de nível, uma parametrização de f de x, y igual a c, que passa, por exemplo, em t igual a 0, no ponto x0, y0. Então, o que eu tenho que verificar? Eu tenho que verificar que o vetor tangente a essa curva nesse ponto é ortogonal ao vetor gradiente. Ok? O vetor tangente é basicamente a derivada na função no ponto, e o vetor gradiente a gente já sabe como computar. Então, o que eu tenho que mostrar é que esses dois vetores são ortogonais. Tranquilo? Bom, mas isso não é complicado. Note ainda que para todo t, deixa eu subir mais um pouco, então, que para todo t no domínio da minha parametrização, vale a seguinte expressão, f de x de t, y de t. Então, se no lugar do x aqui eu colocar o x da parametrização e aqui o y da parametrização, como esse cara é uma parametrização da curva de nível, o valor da função é sempre constante igual ao nível da função nesse ponto.
Ok? Então, da regra da cadeia, se eu derivar essa expressão, da regra da cadeia, vamos ter o seguinte, olha só, cadeia. Então, eu vou derivar essa relação, ok? De um lado e do outro. Então, se eu derivar de um lado, do lado esquerdo, eu vou ter o seguinte, da regra da cadeia, eu vou ter a derivada parcial da função em relação a x, no ponto x de t e y de t, não é isso? Vezes a derivada de x em relação a t, mais agora a componente y, então a derivada de y em relação, perdão, a derivada de f em relação a y no mesmo ponto, vezes a derivada de y em relação a t. Bom, e do outro lado a gente vai ter a derivada de c, mas c é uma constante, isso é zero. Então perceba que eu posso escrever isso aqui ainda de uma forma mais compacta assim, ó. Esse cara aqui é a componente x do gradiente, esse cara é a componente y do gradiente, né? Esse carinha aqui é a componente x do vetor tangente, esse cara é a componente y do vetor tangente, então eu posso escrever isso ainda assim, ó. Então é df dx e mais df dy. Eu vou escrever isso como um produto interno. Então, isso, produto interno, produto escalar, com o vetor dx dt e mais dy dt j igual a zero. Ou de forma mais compacta, como eu já tinha adiantado, esse aqui é o gradiente da minha função, no ponto x de t e y de t, escalar o vetor tangente. Então, isso é igual a zero para todo t. Para todo t. Então, o que essa expressão está me dizendo? Que para todo t, o vetor gradiente é ortogonal ao vetor tangente. Ora, se o vetor gradiente é ortogonal ao vetor tangente, é porque o vetor gradiente é normal à reta tangente que passa. A reta tangente que é tangente à curva de nível no ponto dado. Ok? Então, logo, o que a gente conclui disso? Logo, o vetor gradiente, nesse ponto arbitrário x de t e y de t, é ortogonal ao vetor tangente. Né? Relembre que a derivada da minha parametrização, o vetor tangente é aquela curva de nível, não é isso? Ortogonal ao vetor tangente, R' de t, para todo t. Ok? Portanto, gradiente de f é um vetor normal, à curva de nível. A curva de nível em questão. Em particular, vou colocar aqui em questão. Em particular, quando t for zero, em t igual a zero, nós temos que x de zero é o ponto x0, y de zero é o ponto y0, então a gente vai ficar com o seguinte, que gradiente de f em x0 e y0 é ortogonal à minha curva de nível, a curva de nível f de x e y igual a c. No ponto dado, no ponto x0 e y0, ok? Então, moral da história, se você precisar determinar um vetor que seja ortogonal à sua curva de nível no ponto dado, por exemplo, eu quero o vetor normal aqui, eu quero esse vetor normal aqui. Então, tudo que eu tenho que fazer é calcular o gradiente da função nesse ponto correspondente. Ok? Então, vamos ver uma aplicação disso com um exemplo. Então, exemplo 50, determine o vetor normal à circunferência x² mais y² igual a 25 no ponto 3, 4. Então, o que a gente vai fazer? Solução. Vamos utilizar a ideia de que o vetor gradiente é um vetor normal a uma curva de nível. Ok? Então, observe o seguinte. Observe que a minha circunferência, ou seja, que isso aqui pode ser pensado como uma curva de nível para uma função de duas variáveis, que a circunferência x² mais y² igual a 25 é uma curva de nível, da função f de x, y igual a x² mais y² com nível 25. Com nível c igual a 25. Não é verdade? Então, do teorema anterior, segue do teorema anterior, do teorema
5, que o gradiente da minha função nesse ponto, ou seja, no ponto 3 e 4, é o vetor normal procurado. Então, como é que a gente vai calcular esse cara? Bom, tudo que eu tenho que fazer é calcular o vetor gradiente. Mas o vetor gradiente é o vetor cujas componentes são as derivadas parciais da função. A componente x é a derivada em relação a x e a componente y é a derivada em relação a y. Então, vamos lá calcular essas componentes. Então, a derivada daquela função em relação a x, bom, a função é x ao quadrado mais y ao quadrado, não é isso? Então, vai ficar 2x. Portanto, essa derivada no ponto 3 e 4 vai ficar 2 vezes 3, 6. Da mesma forma, a derivada parcial da função em relação a y no mesmo ponto, 2y, portanto, essa derivada no mesmo ponto, 3 e 4, vai ficar 2 vezes 4, 8. Logo, o vetor gradiente, que no nosso caso é o vetor normal procurado, o vetor normal à superfície, perdão, a curva de nível, no ponto 3, 4, é o vetor de componentes 6 e 8. Ok? Então, esse cara é o vetor normal em questão. É o vetor normal. Tranquilo? Veja como é simples, uma vez que a gente tem que o vetor gradiente é o vetor normal às curvas de nível. Na verdade, o gradiente, no caso para uma função de 3 variáveis, continua sendo um vetor normal, só que nesse caso ele é normal às superfícies de nível. Ok? Vou colocar isso como uma observação aqui embaixo. Então, observação. De forma análoga ao teorema 5, temos que o gradiente de uma função de 3 variáveis num ponto dado, por exemplo, o gradiente da minha função do ponto x0, y0, z0, é um vetor normal, porém agora ele é normal à superfície de nível, da função, ok? De nível e f de x, y, z igual a c, por exemplo. Ok? Então, nesse caso, o vetor gradiente, posso ainda utilizar o vetor gradiente para determinar um vetor normal à superfície de nível de uma função de 2 variáveis. Ok? Então, é um vetor normal à superfície de nível f de x, y, z igual a uma constante. Ok? Mais à frente, a gente pode utilizar essa propriedade do vetor gradiente para determinar, por exemplo, o plano tangente. A gente tinha uma expressão para o plano tangente, mas com essa noção do vetor gradiente, temos uma expressão ainda, mais uma expressão, e às vezes até mais simples, de determinar esse plano tangente. Ok? Agora a gente vai introduzir o conceito de derivada direcional. Para isso, vamos relembrar o seguinte. Já vimos que a derivada parcial da função em relação a x, por exemplo, num ponto x0, y0 dado, é definida através ou pelo seguinte limite, se existir, né? Seguinte limite. Então, essa derivada parcial de f em relação a x no ponto x0, y0, é o seguinte limite, se ele existir. Limite, então como é que a gente faz? Dá um acréscimo no x, né? Então, o x vai sair de x0 para x0 mais t, o y0 permanece constante, menos o valor, perdão, o y permanece constante, menos o valor da função no ponto x0, y0, dividido por t, quando t vai a zero. Quando esse limite existe, a gente chama esse limite de derivada parcial de f em relação a x no ponto x0, y0. Então, observe ainda que. Então, eu vou só reescrever essa derivada de uma forma diferente. Como? Note que esse argumento da função x0 mais t, y0, eu posso escrever como sendo x0, y0, mais t que multiplica o vetor 1 e 0. Não é verdade? Então, deixa eu só mudar aqui a cor, porque isso aqui é interessante. Isso vai me permitir reescrever essa derivada da seguinte maneira. Ou ainda, esse cara pode ser escrito assim, se eu definir esse carinha aqui como sendo ponto P, então vai ser P mais T vezes o vetor I. Então, dessa forma,
aquele limite vai ficar da seguinte maneira, olha só. Então, a derivada da função em relação a x no ponto x0, y0, que é o ponto P para mim, eu posso escrever como limite de f de P mais ti menos f de t, não é? Dividido por t quando t vai a zero. Da mesma forma, de forma análoga, você pode mostrar que a derivada parcial em relação a y tem uma forma parecida. Ok? Então, deixa eu colocar isso aqui embaixo. De forma análoga. Então, para a derivada parcial em relação a y, a gente pode escrever ainda assim. Ó. Então, a derivada parcial em relação a y no ponto x0, y0, utilizando a mesma notação anterior. Isso fica limite de f de p mais t, só que agora tj, né? Mais, onde j é o vetor 0, 1, na verdade, menos f de p dividido por t quando t vai a zero. Então, note que quando a gente está calculando essas derivadas parciais, o que a gente está fazendo, na verdade, é medindo a taxa de variação, a derivada parcial em relação a x mede a taxa de variação da função em relação ou na direção do vetor i. E a derivada parcial da minha função em relação a y mede a taxa de variação da minha função na direção j. Então, essas derivadas parciais, elas são exemplos de um caso mais geral, chamado de derivada direcional. Então, aqui, o que a gente tem é a derivada direcional na direção do vetor i e a derivada direcional na direção do vetor j. Mas, se eu quiser calcular a derivada direcional na direção do vetor qualquer, percebam que esses caras são vetores unitários, ok? Então, com isso, a gente tem a seguinte definição. Então, deixa eu colocar aqui, definição. Então, o que é que essa derivada mede? A taxa de variação da minha função na direção de um vetor dado. Okay? Quando esse vetor é o vetor i, termina que o resultado é a derivada parcial em relação a x. Quando esse vetor, o vetor unitário é j, então a gente chama isso de derivada parcial em relação a y. Mas, de forma geral, nós temos o que a gente chama de derivada direcional na direção de um vetor arbitrário. Então, contanto que esse vetor seja unitário, ok? Então, sejam z uma função de duas variáveis e u um vetor unitário dessa forma, ok? Um vetor unitário. Então, definimos a derivada direcional de f no ponto x0, y0, na direção do vetor u, como o seguinte limite. Definimos por, se ele existir. Então, a gente vai definir da seguinte maneira e vai chamar esse cara de derivada direcional. Então, essa é derivada na direção. Essa é uma possível notação, tá certo? Isso aqui não é divisão por vetor, é só a notação. x0, y0, ou ainda assim, ó, a derivada da minha função f na direção do vetor u no ponto x0, y0. Então, ele é definido como o seguinte limite. Então, limite de f de p mais, então, vamos colocar x0 mais at, y0 mais bt, menos f de x0, y0, tudo isso dividido por t quando t vai a zero. Ok? Novamente, perceba que se o meu vetor for o vetor 1 e 0, isso quer dizer que A é 1 e que B é 0. Bom, mas aí se você fizer A igual a 1 e B igual a 0, você tem o que a gente chama de derivada parcial em relação a x, não é isso? E da mesma forma, se você tomar U igual ao vetor J, que é o vetor 0 e 1, ou seja, A igual a 0 e B igual a 1, você vai ter o que a gente chama de derivada parcial em relação a x. Ok? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Computar. Vamos ver como é que a gente calcula isso, como é que a gente calcula a derivada direcional utilizando a sua definição. Tranquilo? Mais à frente, a gente vai ver que se a função for diferenciável, então a gente pode escrever essa derivada de uma forma mais simples, tá? Então, deixa eu colocar aqui se o limite existir. Tranquilo? Então, exemplo 51, determine a derivada direcional da minha função no ponto 1 em 1 para essa função, x² mais 2y, na direção desse vetor unitário. Ok? É sempre importante checar se o vetor é unitário, se não for, normalize. Nesse caso, ele é. Ok? Então, solução. Então, o que a gente vai fazer? Computar utilizando a definição. Tá bom? Por enquanto, a gente não tem nenhuma outra expressão que nos permita calcular isso de forma mais simples. Então, da definição, temos o seguinte. Então, o que eu tenho que fazer? Então, a derivada direcional da minha função no ponto 1 na direção desse vetor dado
é, por definição, o limite de f de o ponto mais t, que multiplica a coordenada x do vetor, que dá a direção, mas a coordenada x dele é 1 sobre raiz de 2, então t dividido por raiz de 2, a coordenada y do ponto, que é 1 também, mais t que multiplica a coordenada, a componente y desse cara, no caso que é 1 sobre raiz de 2 também, menos o valor da função no ponto 1. Okay? Então, eu vou calcular essa diferença, esse quociente de Newton, dividir por t e permitir que t tenda a zero. Ok? Então, vamos calcular essa parte aqui separada, menos esse cara, dividir por t, e no final a gente toma o limite. Então, observe primeiro o seguinte, note que f de 1 em 1 é 3, né? Se você colocar 1 aqui, vai ficar 1 mais 2, 3. Note ainda, temos ainda o seguinte. Então, vou calcular agora f de 1 mais t dividido por raiz de 2 e 1 mais t dividido por raiz de 2. Bom, se você jogar isso na função, vai ser 1 mais t dividido por raiz de 2 ao quadrado, né, que é x ao quadrado, mais 2 vezes 1 mais t dividido por raiz de 2, que é o y. Tranquilo? Agora vamos só abrir essa expressão e simplificar o máximo que der. Então, a gente vai ficar com o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais 2 mais 2t sobre raiz de 2, ou ainda 3, né? E esse 3 aqui é o f de 1 em 1, tranquilo? Então, 3 mais, então 2 vezes esse termo, ou seja, 4t sobre raiz de 2, mais 2t ao quadrado, né? Cadê? Alguém tem que ser um t ao quadrado aqui? É esse cara. Mais t ao quadrado sobre 2. t ao quadrado sobre 2, ok? Então, note o seguinte, que f de 1 mais t sobre raiz de 2, 1 mais t sobre raiz de 2 menos f de 1 em 1, esse aqui é o f de 1 em 1, né? Se eu passar ele do lado de lá, vai sobrar apenas 4t sobre raiz de 2 mais t ao quadrado sobre 2. O que eu preciso fazer agora? Bom, eu vou ter que dividir todo mundo aqui por t. Eu faço isso desse lado aqui também. Então, quando dividido por t vai simplificar, a gente vai ficar com o seguinte, 4 sobre raiz de 2 mais t sobre 2, né? Portanto, a derivada direcional é calculada da seguinte forma. Bom, vai ser o limite dessa expressão quando t tende a zero, né? Portanto, então a derivada direcional da minha função na direção do vetor dado no ponto 1, vai ser o limite quando t tende a zero daquela expressão. Qual a expressão? Essa daqui, ó, 4 sobre raiz de 2. Então, 4 sobre raiz de 2 mais t sobre 2. Quando t tende a zero, isso dá 4 sobre raiz de 2. Ok? Bom, esse cálculo foi simples por quê? Porque a função era simples, tá? Então, de forma geral, esse cálculo utilizando a definição pode ser um pouco mais complicado, mas mais à frente a gente vai ver um teorema que vai facilitar a obtenção da derivada direcional. Tranquilo? Então, vamos lá. Teorema 6. Então, esse teorema ele vai nos permitir determinar a derivada direcional, quando ela existe, de uma forma mais fácil. Tá? Então, seja z uma função de duas variáveis, uma função diferenciável. E um vetor unitário dado. Então, se você quiser calcular a derivada direcional de f na direção do vetor 1 no ponto x0, y0, tudo que você tem que fazer é calcular o gradiente da função no ponto dado, e aqui a gente vê mais uma aplicação do gradiente, e escalar o vetor unitário fornecido no problema. Só isso, professor? Só. Veja como é simples calcular a derivada direcional, uma vez que sua função seja diferenciável. Tudo que você tem que fazer é computar o gradiente e escalar esse cara com o vetor unitário dado. Ok? Então, vamos ver uma breve verificação disso aqui, uma provinha, como é que a gente justifica isso. Então, prova. Então, a ideia é a seguinte, vamos definir alguns carinhos. Então, seja, eu vou chamar x, essa reta aqui, né? x0 mais at, e y igual a y0 mais bt. E ainda, eu vou definir essa função g de t como sendo f de x de t, y de t.
Então, note que dessa forma, note que g de 0 vai ser f de x de 0, y de 0, mas quando t for 0, eu vou ter aqui x0, e quando t for 0, eu vou ter y0, é o próprio ponto dado no problema, é f de x0, y0. E o que eu vou fazer é reescrever a definição da derivada direcional em termos dessa função g aqui, tá ok? Como? Da seguinte maneira. Então, por definição, a derivada direcional de f no ponto x0, y0 é o limite de f de x0 mais at, y0 mais bt, menos f de x0, y0, dividido por t, quando t vai a zero. Bom, mas isso aqui nada mais é que a minha g de t, né? E esse carinha aqui é meu g de zero. Então, eu posso escrever isso aqui ainda assim. Limite de g de t menos g de zero dividido por t quando t vai a zero. Ou seja, a derivada direcional da minha função é numericamente igual à derivada dessa função que eu acabei de criar, ou seja, a derivada de g em relação a t, quando t for zero. Ok? Então, perceba, g é uma função de uma variável, mas como é que ela é uma função de uma variável? Ela depende da f, que é uma função de duas variáveis, onde cada parâmetro depende de uma variável só. Então, se eu for derivar esse carinha aqui, eu vou usar a regra da cadeia. Ok? Então, da regra da cadeia, temos o seguinte. Então, da regra da cadeia. Então, para eu computar a derivada de g em relação a t, eu vou derivar f em relação a x, vezes a derivada de x em relação a t, depois eu faço tudo isso em t igual a zero, tá ok? Mais a derivada da f em relação a y, vezes a derivada do y em relação a t. Ora, mas essa expressão aqui é simples de calcular. X é x0 mais at. Então, se eu derivar x em relação a t, eu tenho a. E y é igual a y0 mais bt. Se eu derivar y em relação a b, eu tenho... Em relação a t, eu tenho b, né? Então, aqui ficou a. E esse outro carinha ficou b. Portanto, eu posso escrever isso aqui ainda assim. Ó. Então, a derivada parcial da função, escala a, bom, vezes a, na verdade, vezes a derivada da função em relação a y vezes b. Agora sim, eu posso escrever esse cara como um produto escalar, né? Então, ficaria o vetor gradiente escalar o vetor de coordenadas a e b. Mas esse carinha aqui é o próprio u, né? Que é dado na definição, que é dado no enunciado do teorema. Então, em t igual a zero, nós vamos ter o seguinte. Bom, a minha derivada direcional da função no ponto x0, y0, eu reescrevi como a derivada dessa função g em zero, mas quando eu fizer isso, eu vou ter o gradiente. A diferença é que quando t for zero, esses carinhas vão ser x0 e y0. Então, vai ser o gradiente da função no ponto, escalar o vetor u, como a gente tinha enunciado ali em cima. Tranquilo? Então, a gente pode utilizar essa expressão para computar rapidamente o gradiente a derivada direcional, sem necessidade de recorrer à definição pelo cálculo de limite. Professor, mas se eu tivesse uma função de três variáveis? A mesma coisa. Então, observação. Para uma função de três variáveis, o processo é o mesmo. Então, para uma função da forma w igual a f de x, y, z, temos o seguinte. Então, a derivada direcional de f na direção de um vetor unitário no ponto x0, y0 e z0 se calcula assim, é o gradiente da função, o gradiente da f no ponto x0, y0 e z0, escalar o vetor unitário dado. Ok? Então, a definição é a mesma. Tudo que a gente tem que fazer é computar o vetor gradiente e depois fazer o produto interno com o vetor unitário. Tranquilo? Vamos ver um exemplo agora. Então, exemplo 52, determine a derivada direcional da minha função no ponto menos 3, 4 e 0, para essa função, né, 3x ao quadrado menos 2y2, na direção do vetor que sai de P aqui. Ok? Solução. Veja que ele não deu o vetor unitário, mas a gente pode determinar, não é isso? Então, solução, primeira coisa é obter o vetor unitário, solução. Então, eu preciso do vetor unitário na direção desse vetor aqui, tá certo? Então, devemos obter o vetor unitário na direção do vetor PQ. Na direção do vetor que sai de P aqui, tá certo? Do vetor PQ. Então, como é que a gente calcula esse vetor unitário? Bom, vai ser
PQ, que é esse vetor, dividido pela sua norma, né? Então, U vai ser o próprio PQ dividido pela norma de PQ. Bom, mas PQ é o vetor que começa em P e termina em Q, então as coordenadas desse vetor, as componentes, na verdade, desse vetor vai ser 0, menos 3 quartos, dá 3 quartos. 3 quartos. E aqui, ó, 1 menos 0 vai ficar 1, dividido pela norma desse vetor, dividido pela norma de 3 quartos e 1. Ok? Mas a norma de 3 quartos é a raiz quadrada de essa componente ao quadrado, ou seja, 9 sobre 16, mais 1. Não é isso que é a outra componente ao quadrado. Se você organizar aqui, vai ficar 16 mais 9, 25. A raiz de 25 vai ficar 5 e a raiz quadrada de 16 vai ficar 4. Então, o vetor unitário desse problema vai ser, você vai dividir esse cara por 5 quartos, que é a mesma coisa que multiplicar por 4 quintos. Então, a gente vai ter o vetor 3 quintos e 4 quintos, tá certo? Então, esse é o vetor unitário que a gente vai precisar para calcular a derivada direcional. A primeira coisa é obter o vetor unitário, se não for dado. E se for dado um vetor qualquer, verifique se ele é unitário, ok? Bom, o segundo passo é calcular. Agora, vamos calcular o vetor gradiente, ok? Então, eu preciso agora do vetor gradiente nesse ponto dado, menos 3 quartos e 0. Então, como é que eu calculo o vetor gradiente? Bom, ele é o vetor cujas componentes são as derivadas parciais da função. Então, primeiro eu preciso calcular esse cara. A função é 3x ao quadrado menos 2y, vou colocar aqui apenas por referência, menos 2y ao quadrado, ok? Essa aqui é a função da gente. Então, se eu derivar esse cara em relação a x, vai ficar 6x, de forma que essa derivada no ponto menos 3 quartos e 0 vai ser menos 18 quartos. Não é isso? Bom, agora a gente vai fazer a mesma coisa para a derivada parcial em relação a y. Então, a derivada parcial da função em relação a y no ponto arbitrário. Bom, se eu derivar esse cara em relação a y, vai ficar menos 4y, não é isso? Mas essa derivada no ponto dado vai ser 0, porque a coordenada y do ponto é 0, né? Então, menos 3 quartos e 0, isso vai ser 0. Logo, o vetor gradiente fica assim, ó. Logo, o vetor gradiente no ponto menos 3 quartos e 0 é o vetor cujas componentes são menos 18 quartos e 0. Vou subir um pouquinho aqui. Por fim, a derivada direcional. É só para fazer o produto interno desses caras, né? Então, a derivada direcional da função no ponto menos 3 quartos e 0 vai ser o produto interno desse vetor, menos 18 quartos e 0, com o vetor unitário que a gente determinou no problema, 3 quartos e 3 quintos e 4 quintos. Bom, esse produto aqui vai dar 0, vai sobrar apenas a primeira componente com a primeira do outro, não é isso? Então, isso aqui vai dar menos 27 sobre 10. Dá para simplificar aqui, né? Aqui ficaria 9, e aqui meio, né? 27, e aqui 10. Tranquilo? Então, essa é a taxa de variação da minha função na direção desse vetor dado. Ok? Veja como é muito mais simples do que recorrer à definição através do limite. Não é isso? Agora eu vou enunciar um teorema que resume as propriedades tanto do vetor gradiente quanto da derivada direcional. Olha só, teorema 7. O teorema diz o seguinte: seja f uma função de duas variáveis diferenciável no ponto x0. Então, vale as seguintes observações. Primeira, a derivada direcional da minha função no ponto dado, ela vai ser máxima na direção do vetor gradiente. E o seu valor máximo, ou seja, a taxa máxima de variação da derivada direcional, é a norma ou o módulo do vetor gradiente, ok? Da mesma forma, a derivada direcional ela vai ser mínima na direção contrária. Na direção do gradiente, ela é máxima. Na direção de menos o vetor gradiente, ela é mínima. E o seu valor mínimo, na verdade, deixa eu corrigir aqui, o seu valor mínimo é menos a norma do vetor gradiente, ok? E a terceira observação que a gente tem aqui é o seguinte, é que a derivada direcional é nula na direção tangente às curvas de nível da função, que passa no ponto em questão. Bom, isso aqui é consequência direta do teorema 5, tá ok? Então, vamos fazer uma breve verificação e depois algumas aplicações dessas propriedades. Então, prova. Então, a verificação é bastante simples. Vamos fazer o seguinte, vou definir seja, chamar de φ, o ângulo entre o vetor gradiente da minha função no ponto, né, o vetor gradiente, como o próprio nome está falando, é um vetor, e o vetor unitário dado, e o vetor unitário onde a gente calcula a derivada direcional, tá certo? Então, se aqui é o vetor gradiente, aqui é o outro, chamando φ esse ângulo, tá certo? Tranquilo? Então, essa é a ideia geométrica. Então, nota o seguinte,
Note. Como é que a gente calcula a derivada direcional? Bom, pelo teorema anterior, eu posso definir, ou eu posso calcular a derivada direcional da minha função assim, ó. Então, é o gradiente de f no ponto e escalar o vetor unitário dado, não é isso? Ou ainda, se eu utilizar a definição do produto interno, isso é a norma do primeiro vetor vezes a norma do segundo vetor, mais um vetor unitário, então eu não vou colocar a norma porque é 1 vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. A pergunta agora é o seguinte, qual é o maior valor que isso aqui pode ter? Bom, a norma do gradiente é um número, isso aqui está fixo. A única coisa que pode variar aqui é o cosseno de φ. Então, o valor máximo que essa expressão pode ter vai ser quando o cosseno for máximo. E o cosseno é máximo quando o ângulo for zero, não é isso? Então, note que a derivada direcional, nesse caso, será máxima se φ for igual a zero. Mas se φ for igual a zero, isso quer dizer que o vetor, a direção, o ângulo entre o vetor gradiente e o vetor unitário u é zero. Ou seja, esses dois vetores são paralelos, não é isso? Tranquilo? Então, neste caso, quem é o meu vetor unitário u? Bom, o vetor unitário tem que estar na direção do vetor gradiente. Então, eu posso tomar ele como o próprio gradiente, mas esse cara tem que ser unitário. Para ele ser unitário, basta dividir agora pela norma. Tranquilo? Então, moral da história, a derivada direcional vai ser máxima na direção do vetor gradiente. Professor, qual é o valor máximo dela? Bom, nessa direção, isso quer dizer que o ângulo θ aqui é zero. Cosseno de zero é 1, o valor máximo é o próprio módulo do vetor gradiente. Uma outra forma de você perceber é a seguinte. Por fim, se eu quiser calcular a derivada direcional na direção desse vetor agora, que a gente acabou de obter, vamos ter o seguinte. Então, a derivada direcional, a gente já sabe que isso vai dar a norma do gradiente, mas vamos ver que vai dar mesmo. Então, tudo que eu tenho que fazer é fazer o produto interno do vetor gradiente com esse vetor. Mas aqui vai ficar o vetor gradiente. Bom, todos calculados no mesmo ponto, tá certo? x0, y0, escalar o vetor unitário, que agora se escreve dessa forma. Ok? Bom, mas o que eu tenho aqui em cima é um vetor escalar ele, a norma dele ao quadrado, né? Então, isso fica norma de f, norma do gradiente de f ao quadrado, dividido pela norma do gradiente, você cancela uma norma de cima com a de baixo e ainda sobra uma em cima, não é verdade? Portanto, o valor máximo, deixa eu colocar assim, o valor máximo do gradiente, perdão, da derivada direcional, é a norma do vetor gradiente. Bom, mas se eu quiser o mínimo, se eu quiser o valor mínimo para esse cara, basta eu determinar qual o valor de θ eu devo colocar aqui para que essa expressão seja mínima, né? Isso aqui é sempre positivo, né? A norma do gradiente é um número positivo, que é o comprimento desse vetor. Então, essa expressão, a derivada, vai depender apenas do cosseno de φ. Qual é o valor? Bom, o valor mínimo desse cara vai ser o menor valor para esse produto, ou seja, o menor valor para o cosseno. Mas o cosseno vai ser mínimo quando o φ for π, não é isso? Então, de forma análoga, a derivada direcional vai ser mínima. Então, a derivada direcional, isso aqui vai ser mínimo quando φ for π. Mas, nesse caso, o cosseno de π é menos 1, e aí a gente vai ficar apenas com menos o gradiente da função no ponto. Na verdade, basta você vir aqui na expressão, ó, fazer φ igual a π. Bom, isso acontece, como eu falei, quando o ângulo entre esses dois vetores, ou seja, o vetor gradiente e o vetor direção, o vetor u, for exatamente π. Né? Então, isso equivale a tomar ou a definir u dessa forma aqui, né? Se eu tomo esse cara dessa forma, bom, sem a barrinha aqui em cima, professor, então o ângulo entre esses dois vetores é π. Todo mundo concorda? Porque olha só, se aqui está a direção do gradiente de f e eu pego menos gradiente de f, então menos gradiente de f está nessa outra direção. Então, se eu tomo u agora como sendo um vetor nessa direção, esse ângulo agora é π. Tranquilo? Bom, e por fim, né, para a gente justificar aquela última afirmativa que tinha lá, afirmativa 3, ele diz o seguinte, que a derivada direcional ela é nula na direção, olha só, aqui ó, a derivada direcional ela é nula na direção tangente
as curvas de níveis que passam por um ponto dado. Bom, mas isso é consequência direta lá do teorema 5, né? Porque a gente sabe que na direção, a gente sabe que o vetor gradiente ele é ortogonal, deixa eu colocar isso. Então, do teorema 5, teorema 0,5, temos que o gradiente de f é ortogonal ao vetor tangente às curvas de nível, né? Tangente às curvas de nível, as curvas de nível da função f, não é isso? De f. Logo, se o meu vetor u tiver a mesma direção do vetor tangente, então o produto interno de u com o vetor gradiente vai ser zero, né? Logo, a derivada direcional vai ser nula, ok? Então, a derivada direcional da minha função, no ponto x0, y0, que a gente computa assim, ó, gradiente de f no ponto x0, y0, escala u, a gente sabe que o vetor gradiente ele é ortogonal ao vetor tangente, né? Ao vetor tangente às curvas de nível. Então, se eu tomar esse cara na mesma direção do vetor tangente, esses dois vetores vão ser ortogonais e o resultado disso vai ser zero. Tranquilo? Então, era só isso que estava faltando a gente observar. Então, vamos ver agora exemplos onde a gente pode aplicar essas propriedades. Olha só, exemplo 53, ele diz o seguinte: a temperatura no ponto x, y na região do plano é dado em graus Celsius pela seguinte expressão. Então, a temperatura no ponto x, y é x ao quadrado vezes e elevado a menos y graus Celsius. Então, ele diz o seguinte: em que direção, a partir do ponto 2 e 1, a temperatura aumenta mais rapidamente? E qual a taxa máxima dessa variação? Ok? Então, solução. O que a gente vai usar aqui? As propriedades do gradiente. Solução. Então, primeiro ele pergunta qual a taxa, em que direção a taxa de variação da temperatura é máxima. Pô, a gente sabe que a taxa de variação máxima da função ocorre na direção do vetor gradiente, não é isso? Então, do teorema 7, a direção de variação máxima é a direção do vetor gradiente. Então, é o gradiente de t no ponto 2 e 1, né, porque ele pede a partir desse ponto, dividido pela norma do gradiente nesse ponto. Norma do gradiente de t no ponto 2 e 1. Ok? Então, tudo que a gente tem que computar é o gradiente. Então, vamos lá. Então, gradiente no ponto é um vetor cujas componentes são as derivadas parciais da função em relação a x e em relação a y. É isso? Então, a derivada parcial da minha função em relação a x vai ser... Lembra que a função é x ao quadrado elevado a menos y, tá certo? Vai ficar 2x vezes e elevado a menos y. Portanto, essa derivada no ponto 2 e 1 vai ficar 4 vezes e elevado a menos 1, ou seja, 4 sobre e. Da mesma forma, a derivada parcial da função em relação a y. Lembra que a função é x ao quadrado elevado a menos y, vai cair o menos 1, então x ao quadrado vezes e elevado a menos y. E essa derivada computada em 2 e 1, vai ficar 2 ao quadrado, 4 vezes e elevado a menos 1, ou seja, 4 sobre e. Bom, tem um menos aqui na frente, né, professor? Menos 4 sobre e. Portanto, o gradiente ficou o seguinte vetor. Então, logo, o vetor gradiente ficou assim, ó, gradiente de t no ponto 2 e 1. Posso colocar esse 4 sobre e em evidência, ficou dessa forma, né? Então o que eu preciso agora? Só da norma desse vetor, não é isso? Porque a direção está clara, é nessa direção, preciso normalizar esse vetor, então eu preciso da sua norma, né? Sua norma é... Então, a norma desse vetor, a norma do vetor gradiente no ponto 2 e 1 é igual a... Bom, 4 sobre e sai da norma, então a norma de 1 e 2, perdão, de 1 e menos 1 vai ficar 4 sobre e, raiz de 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, que vai ficar 4 raiz de 2 sobre e. Tranquilo? Então, a gente já tem tudo que a gente precisa para responder a questão. Ele pergunta qual é a direção onde a taxa de variação é máxima. Então, a direção procurada é
a do vetor gradiente dividido pela norma. Então, você vai pegar esse vetor e dividir pela sua norma. Então, vai cancelar o 4 sobre E, vai ficar apenas o seguinte vetor. U igual a 1 sobre raiz de 2, 1 menos 1. Então, essa é a direção de variação máxima. E ele pede qual é a taxa máxima dessa variação. Mas a taxa máxima de variação, segundo o teorema que a gente acabou de verificar, e a derivada direcional vai ser máxima, ou seja, a taxa máxima de variação da temperatura a partir do ponto 2 e 1 é a norma do gradiente, mas a norma do gradiente a gente já coloca assim, norma do gradiente de T, no ponto 2 e 1, e a gente acabou de computar isso, é 4 raiz de 2, deixa eu colocar aqui embaixo, então isso é 4 raiz de 2 sobre E, graus Celsius por unidade de comprimento, ok? Então está aqui a taxa de variação. Isso quer dizer o seguinte, que se você se deslocar naquela direção, na direção do vetor gradiente, a cada unidade de comprimento, a sua temperatura aumenta de 4 raiz de 2 sobre E. Tranquilo? Vamos ver mais um exemplo. O exemplo 54, determine a equação do plano tangente e a superfície dessa esferinha no ponto 1 menos 1 e 2. Então, a gente poderia utilizar aquela expressão conhecida que eu já mostrei para vocês de como determinar a equação da reta tangente, perdão, do plano tangente. Mas aqui, por exemplo, eu teria que isolar o z, né? Eu teria que escolher entre as duas possíveis raízes, né? Mais ou menos raiz quadrada de 6 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, aquela positiva, né? Por quê? Porque a coordenada z do meu ponto aqui é positiva. Mas para não ter que fazer dessa forma, eu vou mostrar um jeito muito mais simples e mais rápido, utilizando a noção de que o vetor gradiente é um vetor normal, tanto as curvas de nível quanto as superfícies de nível. Tá certo? Então, solução. Essa propriedade do vetor gradiente permite a gente determinar coisas de forma bastante simples. Tá? Então, observe que a superfície em questão, note que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 6, ou seja, a nossa esferinha é uma superfície de nível, ou é a superfície de nível, a superfície de nível da função f de x, y, z, da função w igual a f de x, y, z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 6. Né? Bom, ela é a superfície de nível dessa função com nível 6, é isso que eu quero dizer, com nível 6. Então, a gente já viu que o vetor gradiente é o vetor normal a essa superfície. Bom, mas para montar a equação do plano tangente, eu preciso exatamente desse vetor. Ok? Então, logo, o vetor gradiente de f no ponto 1, menos 1 e 2 é o vetor normal procurado. É o vetor normal à superfície no ponto dado no problema, no ponto P, coordenadas 1, menos 1 e 2. Então, tudo que a gente tem que fazer é computar esse vetor gradiente. Novamente, o vetor gradiente é o vetor cujas componentes são as derivadas parciais da função em relação a x, y, nesse caso, z também. Ok? Então, vamos lá. Então, a derivada parcial da minha função em relação a x, lembrando que a função é a função x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado, então isso aqui vai ficar 2x. Portanto, essa derivada no ponto em questão, que é o ponto 1, menos 1 e 2, vai ficar 2. Então, de forma análoga, a derivada parcial da função em relação a y vai ser 2y, portanto, no ponto de coordenadas 1, menos 1 e 2, eu vou ter menos 2, e a derivada parcial da minha função em relação a z, derivada parcial da função em relação a z vai ficar 2z, e assim, essa derivada no ponto 1, menos 1 e 2 vai ficar 4. Logo, o vetor gradiente se escreve assim, então, gradiente de f no ponto 1, menos 1 e 2 é o vetor de componentes 2, menos 2 e 4. Bom, eu tenho um vetor normal e tenho um ponto do plano, então a equação do plano tangente fica o seguinte. Assim, a equação do plano tangente lê-se a equação do plano tangente fica. Então, como é que eu faço? Bom, eu faço o produto interno do vetor normal, né? Bom, o vetor normal aqui é o gradiente de f no ponto, do ponto 1, menos 1 e 2, então eu faço o produto escalar desse cara com x menos 1, que é a componente x do ponto, y menos menos 1,
e z menos 2 igual a só zero, não é verdade? Bom, então fazendo isso a gente vai ter 2, menos 2 e 4, produto interno com esse vetorzinho do plano, x menos 1, y mais 1, z menos 2 igual a zero, ou ainda 2 que multiplica x menos 1, menos 2 que multiplica y mais 1, mais 4 que multiplica z menos 2 igual a zero. Multiplicando, distribuindo e simplificando o máximo possível, a gente fica com a seguinte equação, x menos y mais 2z igual a 6, como a equação do plano em questão. Então, essa é a equação do plano tangente àquela superfície que é uma esfera, né? A superfície que é uma superfície de nível para uma função de 3 variáveis. Então, a gente pode utilizar essa ideia do vetor gradiente como sendo um objeto ortogonal, tanto as curvas de nível como as superfícies de níveis, para determinar, por exemplo, a equação de reta tangente ou a equação do plano tangente. Ok?